a gente vai começar sobre esse caso das joias, né? A Polícia Federal, que tinha viajado no dia 24 de abril aos Estados Unidos, né? Ela voltou nesta semana com novas fotos, né? Aquela que, na verdade, é uma parte das outras joias que foram encontradas, são vários lotes. E ali eles identificaram que tem um lote novo, mas que Mauro Cid está diretamente vinculado a essa transação. É importante a gente lembrar o quanto isso traz e está diretamente ligado a todo um processo, né, do governo Bolsonaro de apropriação mesmo da coisa pública, né? É um lote, que é o lote do Ouro Branco, mais um lote, essa que é a questão, é mais um lote dentro de vários lotes que eles tentaram, enfim, levar para casa. A impressão que se tem é que a Polícia Federal tem colaboração internacional aí com a Polícia Federal, não tem só os agentes brasileiros indo lá, não tem coisa aí de uma espécie de trabalho conjunto com o governo americano, com talvez o FBI. Então tem esse registro aí também. Então isso pode explicar algumas colaborações, pelo menos informais e indiretas, que o governo, que às vezes parece que o governo federal tem hoje em dia com os Estados Unidos. E a outra coisa, e mais importante, é que cada vez mais isso parece difícil livrar Mauro Cid e Jair Bolsonaro da condenação nesse caso, né? Nesse caso das joias, e de uma espécie de tráfico ilegal, um roubo de patrimônio público, cuja condenação é praticamente certa. E isso tem muita importância também e repercussão sobre os outros casos em que Bolsonaro se vê envolvido. Isso é importante lembrar agora, nesse momento, porque tem-se a impressão de que há uma operação para dar uma anistia ou para passar um pano em relação aos crimes do Bolsonaro. Pode ser que nós estejamos enganados em relação a essa impressão que se generaliza nas redes sociais, nos comentários, de que está sendo preparada uma enorme operação para descondenar o Bolsonaro nos casos das fake news, da tentativa de golpe, mesmo das investigações em relação à pandemia. Então, pode ser que a gente esteja enganado nessa sensação generalizada que se avulta, especialmente nas redes sociais. Vamos ver, né? Praticamente passaram em revista o Código Penal brasileiro. Não tem crime, né, em que eles não estejam envolvidos, né? Então, onde tem uma corrupção, um desvio, né, alguma forma de ilegalidade, né, ali tem algum general, tem algum almirante, né, tem os Bolsonaros. Mas a impressão que se passa, né, que se fica desse episódio, é que, primeiro, né, que o esquema de desvio, apropriação indébita, né, de bens pertencentes à União, que foram essas doações, pode ter sido numa escala muito superior àquela que se supunha que tinha sido, né? E segundo, que o Bolsonaro, né, o seu staff mais direto, instituiu um esquema de contrabando, né, ilegal desses bens roubados da União para a venda, né, ilegal no mercado clandestino dos Estados Unidos e talvez de outros lugares também, né? Então isso é um primeiro aspecto. A impressão que se tem é que há um verdadeiro bazar, né, de joias e bens pertencentes à União que foram negociados ou se tentou negociar nos Estados Unidos. Segundo aspecto é que nós não podemos exclusivizar essa situação aos dois personagens, né, mais centrais, que é o tenente-coronel Mauro Cid e o próprio Bolsonaro, porque existem outros personagens implicados nisto, né? Por exemplo, o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é o general Lorena Cid, e que ele praticamente se comportou como um garoto propaganda. Vocês lembram que, inclusive, por um descuido do personagem, ele acabou se fotografando na frente do espelho e foi identificado a identidade dele como alguém que estava divulgando o portfólio de joias da quadrilha que estava sendo oferecido no mercado clandestino, e também aquele controvertido advogado, né, da família Wassef, da família Bolsonaro, que é o Federico Wassef, não é isso? Além de outros personagens que têm que ser, né, identificados. Eu tenho a impressão, né, de que já deveriam estar conclusos boa parte desses inquéritos. O atraso nesses inquéritos, ele favorece muito mais a constituição de um ambiente, né, de vitimização do Bolsonaro e de uma alegação de perseguição, e ao mesmo tempo permite a ele continuar em liberdade, fazendo o que ele faz, né, de desestabilizar a sociedade brasileira, de sempre estar permanentemente criando situações de tensão política, né, e fazendo campanha eleitoral como se fosse um sujeito que não tivesse em vias de ter um encontro com a justiça. Eu acho que essa é uma situação que talvez a justiça esteja com excesso, não é com excesso, mas com o rigor processual necessário, mas talvez com um olho, né, indevido de examinar a conveniência política de se fazer o que concerne fazer pela justiça. E não me parece, não é, um bom suposto condicionar as decisões jurídicas necessárias e fundamentais
no julgamento de criminosos, a dinâmica política do país. Mesmo que seja um personagem importante na cena política pelo seu papel deletério, que é o caso do Bolsonaro, não é adequado, na minha visão, essa condicionalidade, né, de decisões jurídicas ao ambiente político. Que esse lote específico, ele é um kit que era composto por uma caneta, um anel, abotoaduras, um rosário islâmico, e essas joias ele ganhou em 2019, então tem muito a ver com o que você fala, Miola. Ganhou na Arábia Saudita. Mais coisa aí, não é? Por isso é contigo. Ganhou na Arábia Saudita, né? Aliás, a Arábia Saudita encheu ele de joias, né? Ele levou clandestinamente, né? Porque se ele achava que era dele, por que ele não retirou de maneira normal? Saiu num avião presidencial e levou essas joias para lá e colocou o ajudante de ordens dele, que já não estaria mais no cargo, né? Porque ele já tinha deixado a presidência, e a família do Mauro Cid, ele, o pai e tal, estavam ali ajudando o capitão Bolsonaro a vender todo o patrimônio brasileiro que ele tinha pego para ele, a ser apoderado, né? Porque é assim que ele fez a carreira dele também. É incrível, mas eles todos estão muito bem de vida, né? É só ver os imóveis que eles compraram, tudo com dinheiro vivo. A gente lembra também dos depósitos feitos pelo Queiroz na conta da mulher dele, e como também o Queiroz fazia toda a operação da tal divisão da rachadinha que eles falavam nos gabinetes dos filhos, que estão todos na política, né? E os funcionários fantasmas, que até hoje também não ficou apurado e investigado como deveria, e nem ninguém saiu punido até agora. É incrível, essa família consegue se afastar de todas as digitais, eles deixam todas as digitais e escapam sempre, né? E o que a gente espera é que isso não ocorra agora, porque além dessas joias, né, a gente tem também a falsificação da vacina, da Covid, para entrar nos Estados Unidos, tem a questão, para mim, a principal, que foi a responsabilidade dele e do governo dele, das várias mortes que ocorreram por conta do negacionismo, né? E esse cheiro de pizza é indigesto. Espero que isso não ocorra.